Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal e este novo vídeo. Eu sou a Alessânia Afonso. Há 2 dias, enquanto eu estava me preparando para fazer o meu teste de direção de motorista de carro pela 3ª vez, eu pensei em conversar com vocês novamente sobre fracassos. Apesar de eu já ter compartilhado um outro vídeo sobre esse assunto recentemente, eu achei que eu queria abordar outras questões, porque há muitos ângulos do mesmo prisma. Então, antes de fazer o teste, eu tomei nota aqui de alguns assuntos que eu gostaria de mencionar nesse vídeo. Aí eu fui lá, fiz o teste e não passei de novo. Então, a minha intenção ainda é conversar com vocês do porquê que quando a gente vê alguma situação que a gente não atinge o resultado desejado na primeira vez e a maneira como nós vemos isso é determinante para o nosso sucesso, independente do sucesso não ser óbvio naquele momento, o porquê isso é importante. Por exemplo, se eu, dessa vez, olha só que bizarro, eu não passei no teste porque o teste que eu fiz foi numa zona diferente, que eu não era familiar. Todas as minhas aulas de direção foram na área onde eu vivo e o limite de velocidade aqui onde eu moro é 20 milhas por hora, que eu não sei, 33 quilômetros por hora mais ou menos. É devagar. Porque é uma área bem residencial e há várias escolas. Só que onde eu fui fazer o teste, o limite era 30. Então, com bem poucas exceções, e eu não conseguia ver sinalização, então eu mantive os 20. E eu não passei no teste dessa vez, porque eu tava dirigindo muito devagar. Enfim, aí eu pensei assim, poxa, ele podia ter me dado uma dica dizendo, você sabe que aqui é 30 milhas, não é 20, né? Mas ele não deu. Então, eu podia ter ficado super aborrecida pensando, poxa vida, né? Se fosse brasileiro, eles tinham dado um empurrãozinho. Mas um módulo em inglês não tem muito disso, não existe o jeitinho brasileiro. Às vezes eles são muito estritos por umas coisas que, poxa vida, sabe? Eu não cometi nenhuma outra falha. É injusto, né? Enfim. Mas, será que é injusto mesmo? Será que isso não vai me dar a oportunidade de melhorar e praticar mais e ficar mais antenada ainda com o meu instinto, com as anteninhas ligadas quando eu estiver dirigindo? Então, eu não tenho opção, eu tenho que fazer o teste de novo. Então, se eu transformar isso eu ver essa situação como uma oportunidade para melhorar, vai economizar estresse, vai economizar cortisol sendo liberado aqui na minha corrente sanguínea, menos rugas, estresse desnecessário. Não que, um parênteses, não que o cortisol seja sempre uma coisa negativa. A gente precisa, às vezes, para dar essa chacoalhada, mas excesso de cortisol é o que faz o estresse ser uma coisa tão nociva para nossa saúde. Mas esse é outro assunto. Então, eu também queria contar uma história para vocês que aconteceu comigo enquanto eu estava na universidade, cursando letras aqui no Reino Unido. Outra questão que, infelizmente, não existe aqui e a gente no Brasil tem mais flexível. Eu reprovei em uma das disciplinas da enfermagem que eu estava fazendo, que era sobre vulnerabilidade de grupos de pacientes que são considerados vulneráveis. E eu fiz o trabalho sobre um assunto que eu tinha uma certa experiência, que eu trabalhava na emergência de um hospital e havia muitos pacientes que falavam espanhol ou português e não falavam inglês. Então, eu fiz o trabalho sobre esse grupo, que é considerado vulnerável, sobre as dificuldades que eles enfrentam para acessar o sistema de saúde. Só que eu não passei no trabalho. Eu tirei uma nota 5% abaixo da nota necessária que eu precisava para passar. Aí eu achei, bom, vamos ver, né? Porque o professor que corrige o trabalho, ele dá um feedback em cada aspecto que você poderia ter feito melhor. O que eu fiz? Eu peguei aquele trabalho, fui para a biblioteca e cada observação que a professora fez sobre o que eu não tinha feito muito bem no trabalho, eu melhorei. Porque eu pensei assim, eu só preciso de 5% mais para passar, então vou só melhorar o que ela me aconselhou. Aí
eu nem ia falar o valor da nota aqui, porque é tão baixa que dá até vergonha. A nota para passar era 40%, e eu tirei 35%. Mas aqui no Reino Unido é bem diferente do que no Brasil. Se no Brasil a nota mínima é 60 ou 70, aqui é 40, e é 40 difícil de atingir mesmo. Então, se a gente tira 70% num trabalho, é uma nota ótima. Então, o sistema é diferente, a gente não entende. Eu passei, em toda a minha graduação de letras, a minha média final foi 83%, mas aqui a média para passar é bem menor, o sistema de avaliação é diferente. Então, eu tirei 35% da primeira tentativa, corrigi, arrumei, ajustei o trabalho, a monografia, de acordo com os comentários da minha professora, passei, submeti o trabalho novamente e rodei de novo com uma nota ainda menor do que a que eu tinha tirado da primeira vez. Gente, eu nunca pensei que eu ia ter coragem de falar isso aqui em público, mas eu fiquei assim extremamente humilhada porque a minha nota foi 30%. Agora, me explica, como que eu arrumei o mesmo trabalho de acordo com as recomendações da professora e ainda tirei uma nota menor? Vale ressaltar que esse segundo trabalho, a ressubmissão do trabalho, foi 2, 3 meses depois. A data para submeter é depois, que não é assim só mandar para o professor. Tem um sistema lá que a gente submete online, tem a data para enviar tudo direitinho. E outra coisa também, a professora não sabia quem eu era, porque a gente não põe na submissão do trabalho, a gente não põe o nome do aluno, para evitar discriminação, para evitar mau julgamento, qualquer coisa do tipo. Então só tinha o meu número, então não é que ela tinha alguma coisa contra mim. Mas a questão, como o trabalho foi submetido a 3 meses mais tarde, a professora nem lembrava, agora que eu tô olhando a minha unha amarela aqui, a professora nem lembrava que ela já tinha lido aquele trabalho. E ela não comparou a recomendação que ela tinha me dado, eu acredito, da primeira vez, porque eu segui a recomendação dela. Então, se eu tirei 35% da primeira vez e 30% na outra, seguindo a recomendação dela, a avaliação dela não estava fechando. Eu fiquei extremamente decepcionada. E eu rodei na matéria toda, porque só tinha essa avaliação, e eles me disseram que eu não ia ter mais chance de ressubmeter. Ou seja, eu ia ser, como se diz, descontinuada do curso. Imagina! Eu já tinha dado meu sangue naquele curso de enfermagem e eles me disseram que acabou, que eu não tinha mais chance. Aí eu tive que entrar com um processo, com assistência da União dos Estudantes para conseguir ter a chance de ressubmeter o mesmo trabalho. E foi assim um sacrifício, tive que enviar provas de que eu era competente, reports, cartas de pessoas, de mentores que eu tive na área da enfermagem para provar que na prática, na enfermagem, eu era competente, eu sabia o que eu estava fazendo. E, gente, outro parênteses importante, não era um trabalho clínico, era um trabalho bem da área psicológica, emocional da enfermagem. Então não fazia muito sentido. E eu me sentia assim, completamente desmotivada, porque aqui eles são muito difíceis de voltar atrás da palavra deles. Mas eu reuni um arsenal de informação e com a ajuda dessa pessoa da União dos Estudantes que me ajudou, eu consegui ter o direito de ressubmeter o trabalho. Aí, gente, eu fiz com tanto zelo, com tanto cuidado, com tanto amor. Eu passei dias na biblioteca, virando noite. Eu fiz o trabalho super bem e atingi uma nota bem alta. Tipo 75%, que é bem alta aqui. Moral da história. Eu me senti injustiçada, sim, pela avaliação da professora. Porém, eu não posso de maneira alguma me eximir da minha responsabilidade. Porque se eu tivesse feito o trabalho da primeira vez bem feito, porque eu pensei o seguinte, é um assunto que eu entendo, que eu vivencio, então não preciso fazer muito esforço, é isso. Só que também não é bem assim, não é a nossa experiência que conta, é a nossa pesquisa literária, é a nossa pesquisa na área, não é o que vem da nossa cabeça. Então eu errei nesse sentido, eu fui arrogante.
Eu achei que eu sabia muito do trabalho e que eu não precisava fazer tanta investigação. Então o trabalho foi feito meio medíocre. Eu tive uma segunda chance e eu, ao invés de pensar, olha, eu vou fazer um trabalho ótimo agora, eu fiz, só vou arrumar um pouquinho aqui para conseguir a nota que eu preciso. Rodei de novo. Tá, realmente a professora não comparou as notas, mas não me serve de absolutamente nada me posicionar como vítima e culpar a professora. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Quanto antes eu notar que a responsabilidade é minha e fazer o que eu tenho para fazer para melhorar, melhor para mim, melhor para o meu crescimento. Eu fiquei afastada aquele semestre porque eu estava fazendo eu estava entrando com esse recurso e me atrasou um semestre da minha vida para voltar para a faculdade, concluir o meu curso no ano seguinte. Então, o ponto que eu quero chegar, a alma do negócio, apesar dessa introdução super longa, talvez eu poderia cortar um pouco e ir direto ao assunto, mas, enfim, que bom que você ainda está aqui assistindo, apesar dessa introdução imensa. É que os problemas que a gente passa, as dificuldades e as falhas, as coisas nas quais a gente não tem o sucesso que a gente espera, não determina o resultado final. Não é isso que vai determinar se eu sou uma boa profissional ou não. Isso vai sim me ajudar desde que eu tenha aprendido com a lição, desde que eu saiba que a minha responsabilidade é minha, que se eu fizer uma atividade desde o começo, pondo meu coração, pondo o melhor de mim no começo, é mais provável que eu não tenha que repetir. E que se eu tiver que repetir por qualquer que seja a razão, por exemplo, no contexto de uma graduação de enfermagem, que é um curso difícil, emocionalmente, fisicamente, e é às vezes complicado a gente manter o mesmo nível de energia e de paixão, de interesse pelo tempo total do curso, porque as outras coisas acontecem na nossa vida, a nossa motivação é afetada por outras circunstâncias também. Então, eu falhar num exame, eu falhar no resultado de uma monografia, de uma dissertação, faz parte, tem outros contextos, eu não sei, eu não posso ser muito rápida para julgar uma pessoa que não teve sucesso em alguma área sem saber o que está passando por ela. Outra, gente, tem gente que tem dislexia, tem déficit de atenção, tem problemas para se concentrar. A gente não sabe o que vai dentro de cada um. Eu mesma, eu sei que eu tenho déficit de atenção e eu demorei muitos anos. Eu passei pela minha infância, minha juventude inteira tendo dificuldades no aprendizado, aprendendo coisas que eu tinha interesse mais facilmente, mas tendo extrema dificuldade em outros assuntos, sem saber o porquê. E como tem uma frase na internet que é atribuída ao Albert Einstein, que diz o seguinte: se a gente qualifica, se a gente julga a inteligência de um peixe pela maneira como ele escala uma árvore, como ele sobe numa árvore, a gente vai achar que o peixe é estúpido. Então, essa é a questão. Nem todo mundo vai ser bom em tudo, com poucas exceções. Tem gente que é brilhante em quase tudo, mas a maioria de nós, a gente tem alguns pontos bem fortes e outros menos. Então, e a escola, infelizmente, não nos ensina como aprender, nos dá o conteúdo que a gente tem que aprender, mas não diz como a gente tem que navegar, qual é a melhor forma. Então, cabe a nós mesmos investigar e se conhecer e experienciar diferentes táticas para saber o que funciona pra gente ou não. Claro que se eu souber, para minha próxima experiência acadêmica, por exemplo, se eu tiver a consciência que quanto mais responsabilidade eu tiver, se eu começar a estudar com bastante antecedência, se eu não ficar procrastinando e se eu fizer o melhor de mim a primeira vez, é bem mais provável que eu vá ter o sucesso no resultado final na primeira tentativa. E que é, por exemplo, na área da enfermagem, isso é muito importante também. Por exemplo, se eu vou fazer um curativo numa ferida operatória de um paciente. Então, quanto mais preparada eu estiver, eu recolher todo o material, eu fizer isso com o tempo, com a atenção, com a técnica bem feito,
é melhor para mim, é melhor para todo mundo, é melhor para o paciente, é mais confortável, porque é bem mais provável que eu não vou precisar fazer a segunda vez. Agora, se eu faço rápido, eu esqueço a metade do material, tenho que voltar na sala de estoque, não sei como é que chama, para pegar alguma coisa que eu esqueci, eu vou demorar mais, é provável que o meu trabalho não vai ficar bem feito, e aquele curativo vai ficar meio frouxo, meio feio ali, ou vai sangrar, não sei, e eu vou ter que repetir. Então, quanto mais eu me preparar, eu pôr o meu coração e tiver a intenção de fazer bem feito da primeira vez, melhor para o resultado final. Então, aí consiste também a gente aprender as técnicas com as lições que as situações nos proporcionam. Agora, se vitimizar não nos serve, não nos facilita, não nos melhora. Então, esse era o ponto que eu queria fazer. E voltando à questão do meu teste de direção, como eu disse, eu preparei aqui os tópicos, os assuntos que eu queria conversar com vocês antes de eu ir pro teste de direção. Aí, como eu fui e não passei, eu falei, mas agora eu vou ter que mudar, porque no fim eu não passei, então eu vou ter que admitir que eu não passei pela terceira vez. Tudo bem, gente, é só um teste de direção, eu faço de novo. Então, e uma coisa muito que me chocou, que me pegou super desprevenida que aconteceu depois disso, eu tenho um amigo que tinha 48 anos que teve uma morte súbita. É uma pessoa que eu conheço há não muito tempo, há um ano mais ou menos, mas nós acabamos ficando amigos porque a gente estuda um assunto em comum, a gente faz leituras em francês juntos e a gente se encontrava uma vez por semana para estudar. A gente fazia a leitura de um livro em francês e discutia. A língua materna dele é francês, ele é de Guadalupe. E essa semana era para eu tê-lo encontrado na quinta-feira, o meu teste foi na quarta. E eu soube que ele faleceu, ele teve uma morte súbita. 48 anos, gente. Aí eu fiquei pensando, meu teste de direção é só fazer de novo. Entende? Então, quando a gente vê as coisas por perspectiva também, a gente vê o que realmente é importante, o que a gente tem a segunda chance de fazer, o que realmente a gente tem a possibilidade de mudar. Então, desculpa que eu fiquei meio emotiva com meu amigo, mas essa é a minha mensagem de hoje e eu já fico toda vermelha. Obrigada por assistir. Por favor, lembre de curtir esse vídeo se você gostou. Isso não estava incluído no programa. E vou ter que dar tchau. Muito obrigada, até a próxima.